Saudações, este é mais um vídeo no qual compartilharei um relato com vocês de uma experiência extracorpórea. Uma experiência na qual eu tive lucidez, me percebi fora do corpo físico e é um relato do início da semana. Até teve outro depois, porém eu já tinha comentado que eu comentaria este, e ele traz assuntos importantes de serem comentados, e é do dia 23 de setembro de 2024, um dia depois do meu aniversário. Vamos lá. Eu estava sem lucidez esse primeiro momento todo, e isso é importante para o segundo, terceiro e quarto momentos, onde havia lucidez, porque afetou todos eles, essa primeira situação. Eu estava numa cena que podia ser chamada de cotidiana, com o meu amor, e feliz, porque ela tinha voltado depois de um tempo, e estávamos apenas bem. Mas saímos para fazer algo, e ela me mostrou uma casa dizendo que o moço triste que estava na porta dessa casa era muito talentoso, mas estava muito depressivo ultimamente. Eu olhei para ele e de fato ele mirava o chão sentado na porta da casa e subimos a rua. Mas a casa não tinha muro. Eu até sei onde ela se situa no meu bairro, tá? Embora seja diferente do que é no mundo físico, a estrutura lá. Essa casa não tinha muro e dava para ver o quintal imenso ao lado, no qual havia muitos animais exóticos, mesmo. Mistura disso com aquilo, pato com cachorro, umas coisas assim. E eu falei, eu já estive ali. Eu conheço a dona da casa. Era uma mulher que tinha mediunidade forte. Eu sabia. E falei com o meu amor, vamos lá. E eu fui achando que ela estava comigo, mas em algum momento não estava mais. E como eu vi a dona da casa, eu estava prestando atenção para ver se tinha alguma brecha para ela me atender. Mas respeitando o momento dela, da dona da casa, com outras pessoas, eu andei pelo quintal que era inclinado no fundo e eu escalei, porque ia ter uma apresentação lá e achei que era uma forma de esperar poder, talvez, falar com a mulher. E era uma inclinação muito forte, tinha cordas com nós para segurarmos e subirmos e até ficarmos segurando ali. E tábuas atravessadas para impedir que escorregássemos. Então era um lugar também para apoiar. E o show era de uma banda, a banda Foo Fighters. E eles subiram escalando e começaram a tocar, mas em algum momento fingiram rolar para embolarem com o público. Era uma forma de interação, brincadeira deles, deu para ficar bem claro isso. E eu saí da frente porque eu não fazia questão de rolar com eles. Isso aqui é rock and roll, né? E eu saí da frente porque eu não fazia questão nenhuma. Eu sou desses, com pessoas famosas, mesmo as que admiro. E não que eu seja grande fã da banda, tem uma música ou outra deles que eu gosto, acho que uma mais que todas, mas eu desci, sem lucidez, o tempo todo, tá? Foi quando eu entrei na casa e me lembrei que meu amor tinha sumido. E aí me lembrei que eu teria de contar para ela que agora tem a Marina. E que talvez a melhor forma de contar fosse primeiro dizendo que eu enxergo o amor de uma forma diferente agora. E que entenderia se ela não entendesse.
mas que não tinha mais como eu não achar que o ciúme e a insegurança que nos impede de podermos nos afeiçoar a outras pessoas e mostrar afeto a elas não era saudável. E que mesmo não querendo estarmos com outras pessoas, devíamos, na minha opinião, tentar exercitar isso. E que eu queria estar com a Marina também agora. Isso me deixou muito triste, porque eu achei que ela ia dizer que não teríamos mais um relacionamento, assim sendo, e eu a amo demais. Queria estar com ela também. Ia sofrer, mas sabia que teria de respeitar a escolha dela. Foi quando eu vi a dona da casa e ela me disse: "Oi, eu estava mesmo querendo falar com você sobre a sua mãe." Me veio a mensagem, memória, talvez induzida, de que eu e a minha mãe já tínhamos falado com aquela mulher. E eu pensei, vamos ver se ela sabe que minha mãe faleceu. Se ela é boa médium mesmo, ela vai saber. Ou se ela vai falar da minha mãe como se ela estivesse viva. Pensei, né? O meu pensamento era esse, mas viva não é bem a palavra, né? Encarnada é mais exata. Questão de só semântica que aprendemos mesmo. Simulando tristeza, ela andou pela casa e foi até atrás de uma meia parede em arco, como a entrada de um banheiro de restaurante, sabe? Geralmente é quadrado, né? Mas como se fosse um arco, só que não tinha entrada nenhuma atrás dessa meia parede. Tinha a entrada para ela ir para trás dessa parede, mas não tinha uma porta atrás dessa meia parede. E ficava no canto da sala, de tijolinhos, sabe, tijolinhos deitados, até envernizados. E ali eu soube que era o lugar de ela incorporar, sem ela dizer, e a mulher, que era morena, mudou de tom de pele e cabelo, e de fato ficou parecendo com a minha mãe. Mas eu via só metade dela, por causa da posição que ela estava e da posição que eu estava olhando. E eu perguntei, aceitando, porque era inegável o quanto ela tinha mudado: "Como a senhora está?" E ela disse que estava mal. Eu perguntei por quê, e ela disse que estava no inferno. E eu disse, não, eu não quero isso. Recusando mesmo. E ela respondeu que ela também não queria, muito triste. E eu falei, quase enfurecido, eu vou te buscar. Não importa onde esteja, eu vou te tirar daí. E ela disse que não tinha jeito. E eu falei para ela orar, pedir ajuda, que eles iam ajudá-la. E ela respondeu que já tinha pedido e que ninguém apareceu. Eu falei que não tinha motivo algum para ela estar lá. E ela disse, teve uma vez, e deu a entender que fez algo errado, mas parou de falar sobre isso e disse, ai, tem muitos espíritos aqui me agarrando. E era muita aflição na voz dela. E chorou. E eu segurei a mão dela, no pedaço que eu consegui entrar o braço, né? Segurei a mão dela e estava indignado e dizendo que eu ia impedir isso. E eu acordei. Estava sem lucidez. Assim que eu acordei, angustiado, eu parei e pensei, droga, eu caí nessa. Minha mãe não está lá. Eu já falei com ela, podendo olhar no rosto dela, em outras situações, e ali a situação era obviamente montada, favorecia a farsa. A mulher tinha a desculpa para se ocultar e oscilar a imagem dela, o que aconteceu de fato quando eu tentava ver mais. Tinha esse detalhe. E eu voltava um tanto mais para fora, como se eu estivesse moderando o quanto eu podia me aproximar ou não. Por isso eu só peguei a mão dela o pouco que eu consegui. Porque para mim eu estava impedindo a incorporação, afetando
se eu aproximasse demais ou se eu olhasse demais para ela. E eu tratei de me acalmar, acordado, dizendo que se minha mãe estivesse num tipo de inferno, ninguém mais, na vida, tinha a menor chance do contrário. Ela é muito pacífica e amorosa. E eu me firmei, dizendo, ok, caí nessa. E eu dormi. E eu não tive lucidez imediata. Sonhei algumas coisas aleatórias, mas de repente me vi num quarto. E a mulher de antes, a dona da casa, estava lá. Ela me viu, eu a vi, e ela correu para a cama e se cobriu. Eu acho que eu apareci lá do nada. E eu soube estar fora do corpo. Ali eu tive lucidez. Eu fui até a mulher e falei, não vai me enganar outra vez, caso ela tentasse se passar por minha mãe. Mas eu não vim aqui para te agredir de forma alguma, mulherzinha. Isso parece contraditório, né? A forma como me referi a ela, porque parece que a intenção era reduzi-la. Mas a minha intenção era dizer que ela não podia me afetar e não havia rancor ou um tom de repulsa a ela. Mas também precisava mostrar que ela não me intimidava. Seja como for, eu disse, você é alguém que precisa de ajuda. E coloquei a mão sobre a cabeça dela e falei, você precisa de luz. E fui emanar essa luz. Só que eu acordei nesse processo de iluminar essa mulher. Talvez ela tenha feito algo para eu voltar, não sei, ou mentores, não sei. Talvez tenha sido demais a minha tentativa de intervenção. Mas eu saí novamente do corpo e apareci na rua da casa dessa mulher. A casa de cima tinha uma porta e eu estava antes da casa, né? E um grupo de atores de uma série. E eles entraram e deixaram a porta aberta. Eu estava tão lúcido que eu não... Falei, não vou atrás deles. Não vou entrar. Não tenho essa intenção de querer saber se eram eles mesmos ou não. A curiosidade era só do porquê aquele pessoal especificamente, mas talvez fosse para me atrair. Só que não funcionou. Eu continuei descendo e eu vi a entrada da casa da mulher e entrei pela entrada da casa, não pelo quintal. E ela estava na sala. E quando me viu, se escondeu debaixo da mesa ao me ver. E eu disse, olha, eu não vou nem encostar em você dessa vez. Sei que é um modo de existir que você escolheu, mas eu tenho que falar que é falta de respeito com as pessoas, com a memória das pessoas, né? Mexer com quem ama de verdade outra pessoa dessa forma. Então, eu só vou te pedir para que pare para pensar um bom tanto se não há outra forma que você possa aceitar de existência. Porque há outras, eu afirmei, mais dignas. E nesse momento eu acordei. Talvez porque meu papel ali seria só esse mesmo. Passar essa mensagem, levantar essa questão. Não sei. Talvez seja uma gota de muitas que tenham que pingar nessa mulher para que ela mude. E, enfim, tem tantas outras pessoas nessa mesma condição. É um tanto triste. Mas ainda não terminou, depois eu faço as minhas considerações, completando tudo. Mas me deixei sair outra vez depois de acordar, porém eu perdi a lucidez. Me vi numa cena e mergulhei nela, no princípio da cena. Tinha minha sobrinha e ela pedia colo e vivia ali um momento, e eu acho que nem era minha sobrinha. E eu saí e andei por um lugar até ser chamado por crianças para entrar num galpão.
como desculpa de ajudá-los, alguma coisa assim, mas eu percebi que era tramóia. Olhei para trás, depois de entrar, olhei para trás e o lugar tinha sido fechado. As portas. Portão alto, né? Era, sabe, fecha tudo. Tipo um container. E sem me alarmar, encarei eles, que mudaram de forma para jovens mais adultos, como se eu enxergasse além. Só que eles tinham panos enrolados na cabeça, pescoço, eu não sei qual era a razão disso não, tá? Não entendi, mas se eu for me ater a tudo que eu não entendo do funcionamento de coisas lá, pode ser uma referência para eles, uma forma deles interpretarem melhor, não sei, né? Um artifício. Mas são conjecturas aqui. Eu segui falando, olha, sei que estão querendo me entreter por algum motivo energético, mas não vai acontecer. Chega disso. E como haviam me levado ali, teriam de lidar comigo. Eu ergui a mão e concentrei a energia e abaixei, tocando o chão. E uma explosão de luz iluminou tanto o lugar que era impossível enxergar. Ficou tudo branco. Era muita gente ali dentro e muitas vozes disseram muitas coisas nesse momento. Ficou um bom momento com essa luz brilhando, jorrando. Entre frases que eu escutei tinha, por exemplo, um palavrão aqui, porque eu escrevo como aconteceu mesmo. E eu não sei a razão da pessoa ter falado isso, do jovem lá ter falado isso, mas ele falou, vou falar caramba. O cara se transformou num Kurosawa, diretor japonês. É o único Kurosawa que eu tenho de referência, assim. Não entendi. Teve muita gente falando muita coisa. E teve um tanto de reclamações, como se tentassem se segurar, sabe? Tipo, não, temos que conseguir, sabe? Umas coisas assim. Como não desistam, sabe? Não soltem. Uns trecos assim. Como se eu fosse um tornado querendo levá-los para longe. A última frase que eu escutei de um deles foi, dane-se. Acho que já estava na hora mesmo. Acho que algum deles desistiu e falou, não vou me segurar mais não. Tá. Fui. E foi levado para outra dimensão, talvez. Parecia um pouco Dorothy do Mágico de Oz. Só que luz. Eu não estava enxergando nada. Eu sentia que tudo rodopiava. E por aí foi. Eu acordei, acho que a Marina mexeu ao meu lado, porque logo depois ela se levantou e era 10 para 6 da manhã. Faltava apenas 10 minutos para o despertador dela tocar e ficou acordada de uma vez. E eu fiquei ali na cama só para tentar dormir outra vez, mas no geral eu demoro e eu só cochilo um tanto mais, um pouquinho, meia hora antes de levantar, lá para as 8. Eu uso esse momento para tentar lembrar o que aconteceu durante a noite, registrar um pouco mais, mas no geral 8 horas eu levanto. Até escrevi aqui, agora são 9 horas e 31 minutos. E eu só escrevi esse relato, comi meu prato de banana com amendoim e aveia, que é o meu café da manhã, sempre. E vou responder felicitações de aniversário, porque eu tive evento dia 21 e 22. Cheguei no apartamento às 21 horas e 22 horas eu e a Marina já estávamos capotando na cama para dormir. E foi isso que eu escrevi? Foi. E depois disso eu fui responder realmente as pessoas no dia 23. Então, o que eu tenho a dizer sobre tudo isso que aconteceu? A primeira parte, a mais importante, é sobre, mesmo estando fora do corpo físico, numa experiência extracorpórea, temos que tomar muito cuidado no que acreditamos em relação aos entes queridos dos quais já fomos separados, porque seres abusam mesmo. E não é
raro alguém me mandar mensagem, áudio no Instagram. Já aconteceu bastante de estarem aflitos porque tiveram uma experiência que não duvidavam ser uma projeção astral e vendo pessoas que amam em situação difícil. E a pessoa acorda sofrendo porque não pode fazer muita coisa a respeito. E eu já falei muita coisa para pessoas que falaram: caramba, muito obrigado, eu vou conseguir dormir em paz, ou conseguir respirar. Você não faz ideia do peso que tirou das minhas costas agora. Talvez literalmente. Porque assédios vêm disso. De darmos acesso. Eu fiquei indignado. Naquele momento ali, sem lucidez, eu estava disposto a enfrentar qualquer lei divina que fosse pela minha mãe, porque na minha cabeça não era justo. E aí a gente tem que puxar muito para o lado racional e não no emocional e aceitar que se uma pessoa que amamos está passando por uma situação difícil, a melhor forma de ajudar não é tirá-la disso à força, rompendo o processo. É fazer com que seja de uma forma que ela compreenda e que seja um momento. É como eles dizem, né, o ovo do passarinho. O passarinho ali começa a rachar o ovo e se você romper tudo, ele às vezes não sobrevive. Acho que tem esse tempo ou alguma coisa assim. Precisa haver um certo processo, é essa a palavra. E não podemos interromper, temos de estar lá, se for o caso, para dar a mão no momento em que essa pessoa é capaz de aceitar de fato. E é muito difícil isso. No caso da minha mãe, eu vou dizer para vocês que eu não tenho dúvida. Claro, eu posso estar errado? Posso, mas é muito pouco provável. Aquilo que eu disse, ela não desejava mal a ninguém. É uma criatura que, poxa, para mim era boa até demais, mesmo. Porque muita gente abusava da boa vontade dela. E eu achava que não podia ser assim. Eu não sou assim. Olha que eu deixo muita gente, eu me sacrifico muito pelos outros, mas a minha mãe era outro nível. Então, ficar indignado ali era a intenção dessa mulher, provavelmente, porque me transformava em alguém em potencial para somar forças a eles e talvez a energia que ela está despertando em mim. Mais uma das vantagens de uma lucidez extracorpórea para lidar com essas pessoas lá fora. Não fiquei realmente magoado, indignado. Eu falei com ela bem honestamente que ela precisava de ajuda. E sim, ela envolveu a minha mãe nisso, me fez sentir algo terrível e eu entendi, porque esse é o lado racional falando. Ela tem o motivo dela, a justificativa dela para agir como age. É a forma de ela enxergar. Tem live na terça-feira, às 20 horas, por enquanto é o que eu estou conseguindo fazer de live, e vídeos aos sábados com os relatos que eu trago para conversarmos a respeito disso. E vamos conversar, coloquem comentários, responderei a todos. Se você já teve uma experiência assim, se você acha que seus familiares estão em situação perigosa por causa de experiências que tiveram, porque tem muitos elementos que você percebe, como eu mencionei aqui, você não ver o rosto da pessoa direito,
Só de não ter lucidez já é complicado, porque não tem como você afirmar que era ou não era a pessoa. Você não chegou a duvidar, a encarar, a olhar, então fica um tanto difícil. Então é isso, muito obrigado por sua atenção. Hasta!